Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí, né? Uma aula de ciência. Espero que vocês estejam todos bem, não é isso? Para continuar aqui, a semana passada eu passei esse material para vocês, só que é o seguinte, eu não expliquei nada, eu expliquei referente ao assunto anterior. Vamos pôr esses assuntos em dias aqui. E o assunto que a gente vai falar hoje, o exercício, é tudo relacionado à reprodução de bactérias, protozoários e fungos. Lembrando vocês que bactérias, protozoários e fungos têm lá suas importâncias, ou seja, têm suas vantagens e suas desvantagens. Eles ajudam a gente, ajudam os seres humanos, e atrapalham também. Eles podem curar doenças, como pode também causar doenças, correto? Nós temos essas duas questõezinhas aqui. Bactérias, protozoários e algas, e algumas espécies de fungos são organismos microscópicos, unicelulares, que têm importância, tem a sua importância na natureza, isso para o ser humano. Cite exemplo desses organismos e diga como ele pode participar da vida humana, não é isso? Como que eles podem participar da nossa vida. Então, pessoal, os micro-organismos podem, como eu falei para vocês, causar as doenças, certo? Outros podem estar envolvidos em produções de alimentos, medicamentos, bebidas, na decomposição de muitos objetos, não é isso? Até inclusive mesmo da própria carne, do próprio ser humano. Certinho? Então tem sua importância aí, mas vamos lá. Depois vocês respondem essas questões. Qual a importância de se estudar a reprodução desses organismos? Então, por que a gente vai estudar a reprodução de bactérias, de protozoários, de fungos? Vamos lá? Então, a gente precisa ter conhecimento nisso para se prevenir de alguns males também causados por esses organismos, não é isso? Eles são importantes para a gente, né, no meio ambiente, na interação com outros organismos e na reprodução de alimentos, né, isso aí, de outros produtos de interesse para os seres humanos. Medicamentos, como a gente falou lá, medicamentos, certo? Por exemplo, o iogurte, por exemplo, tem, né? Lá tem no iogurte presente alguns micro-organismos lá, certo? Que ajudam na fermentação, algumas bactérias que ajudam na fermentação de alimentos. Então, é muito importante. Isso é muito utilizado também na indústria, nem só para a produção de alimentos, e para a prevenção de algumas doenças. Lembrando vocês que ele tem as suas vantagens e suas desvantagens, não é isso? Então, vamos aqui. A reprodução das bactérias. Só lembrando vocês aqui que a gente falou aqui em organismo unicelular, correto? Unicelular são organismos que são formados por apenas uma célula, correto? Beleza? Nós somos unicelulares? Não, nós seres humanos somos pluricelulares, possuem mais de uma infinidade de células, não é isso? Pode conter mais de 10 bilhões de células. Continuando, voltando aqui na reprodução das bactérias, é isso? Das bactérias, a forma primordial de reprodução é a sexuada. Lembrando, a forma primordial, o que é a reprodução de novo aqui? Assexuada. Lembrando que a palavra a aqui, ó, certo? Ela nega, ou seja, sexuada, não possui sexo. Ela se dá por diversas maneiras, por divisões binárias, correto? Ou divisões. Uma bactéria, certo? Essa bactéria aqui na sua fase né, normal, ou seja, ela vai reproduzir, ela começa a crescer, ó, crescer, dividiu em duas, né, só, formou duas novas, né, só, duas novas bactérias. Então, uma bactéria formou duas novas bactérias. Lembrando que essa reprodução aqui pode ser rápida, viu? Algumas bactérias ela pode reproduzir em questões de segundo. Algumas doenças, né, escaladas por bactérias, em pouco tempo, se não cuidar, não tomar um medicamento, né, isso pode matar o indivíduo. Correto? Então, como é que isso é chamado? Isso é chamado por fissão binária. Mais uma vez, o que é fissão binária? A fissão, gente, a fissão é quando a gente chama de separação. Quebrou. A fissão, ela separa, ao contrário da fusão. A fusão é a junção. A fissão, de novo, ó, semana passada a gente falou disso, mas de novo, ó, a fissão
ela é a separação. Ó. Uma bactéria transformou em duas novas bactérias. Correto? Ao final da duplicação de cromossomos, a bactéria apresenta quase o dobro do seu tamanho. Correto? Inicial. 2. Membrana celular, então cresce e se dobram para dentro da célula. Estou falando aqui do desenvolvimento aqui, vocês podem ler, vou continuar falando, não, vamos passar um pouquinho aqui. Só lembrando vocês que essas bactérias que são indivíduos unicelulares, essas células unicelulares desse indivíduo aqui, ó, correto? Algumas células são como são células unicelulares, que se dividem e formam duas novas células, ou seja, dois novos indivíduos. Lembrando que aqui não para, ó, essa célula aqui de novo vai produzir mais duas, essa mais duas. Então, uma produz dois, que produz quatro, que produz oito, e assim por diante. Atividades industrial e reprodução de bactérias. Nós estamos aqui no exemplo de uma indústria, não é isso? Alimentos, medicamentos, combustível e até mesmo novos tecidos e plásticos são atualmente produzidos com a participação de bactérias. A parte fundamental para a produção desses materiais é o cultivo de bactérias. Observa aqui, cultivar a bactéria, interessante, né? Então, mas isso em laboratório eles fazem o cultivo de bactérias. É um ambiente propício para que ela se reproduza, não é isso? Rapidamente. Para isso, são utilizados enormes tanques chamados de fermentadores, com capacidade para milhares de litros, que oferecem as condições ideais para a multiplicação das bactérias. É possível entender, então, por que nesse tipo de atividade industrial é necessário saber como esses micro-organismos se reproduzem. Claro, isso aqui é utilizado por indústria, a indústria sabe como é que esses micro-organismos estão, né, se reproduzindo. Só lembrando vocês que o coronavírus é né, como o próprio nome do coronavírus, né, isso, o Covid-19 é um vírus. E alguns especialistas, certo? Alguns governos falam que esse vírus foi criado em laboratório na China. Cientificamente não tem nada comprovado, não. Alguns países, né, nem países, alguns governos, certo? Falam que é um vírus criado em laboratório na China. Certo? Ele foi criado na China. Se ele foi criado na China, a gente não tem como afirmar isso. Mas a maioria dos cientistas dizem que não é um vírus criado em laboratório. E sim, é uma mutação, certo? De diversos outros vírus. Não é isso? Continuando aqui, crescimento bacteriano e conservação de alimento. Mais uma vez, eles servem também para ajudar na conservação de alimento e produzir, não é isso? No caso, iogurte, alguns medicamentos e alguns alimentos aí. De modo geral, só lembrando vocês que existe bactéria, gente, é a bactéria do bem, não é só a bactéria do bem, é a bactéria do mal. O nosso organismo, ele precisa das bactérias do bem para ajudar a gente na digestão de alimentos. Algumas bactérias são importantes para fazer com que o nosso organismo facilite a digestão de alimentos, quebrar as moléculas. A bactéria tem essa função de fermentar e assim por diante. E algumas outras bactérias do mal, que são aquelas bactérias que causam doença. Então, por isso que temos que ter bastante cuidado com o uso de medicamento indiscriminado, ou seja, usar medicamento por conta própria, é chamado de automedicação. Então, a automedicação é quando você usa medicamento por conta própria, principalmente antibiótico. Por quê? A finalidade do antibiótico é curar doenças causadas por bactéria. Essas bactérias, certo? Elas podem morrer com o antibiótico se for tomado na dose certa e no período certo. E pode não morrer se você não fazer o uso corretamente. Como assim não fazer o uso corretamente? Digamos que você faça um exame, você está com problema de infecção, um exemplo, infecção na garganta e a infecção está muito forte. O médico passa para você tomar um antibiótico durante 3 dias ou 5 dias. A dosagem é uma vez por dia, de 24 horas, não é isso? Ou de 8 em 8 horas e assim por diante, de 12 em 12 horas. O que acontece?
digamos que ele passou para você tomar o remédio durante 5 dias. Ele sabe que a dose para matar aquela bactéria necessária seria 5 dias desse medicamento e tomado dessa maneira. Você não segue a orientação do médico e com 3 dias você está bom. Garganta sarou, não está doendo mais, pode beber o medicamento. Só que é o seguinte, algumas bactérias elas não morreram, ela está lá ainda. E ela vai ganhar, se você fizer isso com frequência, elas vão ganhar resistência. Da próxima vez que você for tomar esse medicamento, não vai fazer tanto efeito, essas bactérias vão ficando resistentes. Depois você pode fazer um criame de uma superbactéria no seu corpo e ela, certo? Esse antibiótico ele pode não fazer mais efeito. E com isso, fica difícil para curar, nem só para controlar alguns tipos de doença que você porventura pode ter. Então, ó, usar medicamento por conta própria, principalmente antibiótico, é muito perigoso. Não faça isso, certo? E siga corretamente a orientação de um médico. Ele é o profissional indicado para te orientar. Então, correto? De modo geral, de novo aqui, ó, a expressão crescimento bacteriano refere-se ao aumento de número de indivíduos em uma população de bactérias e não ao aumento de tamanho desses organismos, correto? Ó, crescimento não, o que refere ao número de bactérias e não o tamanho da bactéria. Não é verdade? Só voltando aqui, falando aqui, ó, que quando você também toma antibiótico por vício, que tem gente que faz isso, né? Qualquer coisinha acha que pode tomar antibiótico, você destrói algumas bactérias do bem e o seu organismo ele não vai funcionar também corretamente. Por quê? Os antibióticos eles matam tanto a bactéria boa como a bactéria ruim. Se você ficar tomando medicamento por conta própria, então você pode estar se prejudicando também. Não é isso? Continuando, ao se reproduzir por fissão, ou seja, por divisão binária, binária, ó, fissão binária é 1 dividindo em 2. Um exemplo aqui, ó, essa 1 aqui, o que vai acontecer com ela? Vai crescer e vai dividir em 2, divisão binária. Uma bactéria origina duas bactérias que por sua vez, origina 4 e assim sucessivamente. É verdade, ó. Uma originou duas, essas duas que vão originar 4, as 4 vão originar 8, e assim, rapidamente, temos um criame, né? Infestação de bactéria. Ou seja, o crescimento bacteriano ocorre de forma que a cada nova geração se dobra o número de bactérias. No geral, o crescimento bacteriano pode ser expresso por meio de um padrão conhecido como curva de crescimento bacteriano que se divide em 4 fases, assim denominadas fases Lagrange, só fases log, fase estacionária e fase de morte celular. Vejamos o gráfico, correto? O que é a fase lag? Ou seja, iniciou, né? Só cresceu o crescimento e a fase log. A fase estacionária, observa a fase estacionária. Isso aqui também é chamado de platô. É isso que todo mundo quer, né? E só com o coronavírus no Brasil. Chegar a um platô para que depois tenha a chamada fase morte, no caso da doença, né? Não é dos seres humanos, não. Ó, coronavírus, a doença, o gráfico eles tanto se refere ao seguinte, ó, sabe que o gráfico vai crescer. No Brasil foi assim e está assim ainda o número de mortes causada por Covid-19. Podemos dizer que alguns estados chegou ao platô, outros já está caindo, mas com a liberação das pessoas na rua, ou seja, com o fim da quarentena para alguns estados, alguns países, liberações com o chamado relaxamento, nem só da quarentena, esse aumento ele está subindo de novo. Ó, ele estava estacionado lá, a tendência era cair. Então, ó, isso aqui, ó, o platô que eles tanto falam, ó, cresceu, ó, começou, fase lag. A fase log é o crescimento, a fase estacionária ele não cresce. Depois da fase estacionária, não pode ter mais fase log. Se ter, a situação piora. É o que está acontecendo com alguns países, como os Estados Unidos, o Brasil pode depois da fase estacionária, voltou à fase log de novo, nos Estados Unidos está assim, certo? Pelo menos com o número de casos, não sei dizer com certeza se é o número de mortes, mas está aumentando. E mais uma vez, ó,
No caso aqui, refere-se às bactérias. Nasceu, cresceu, estacionou e morre. Certinho? Então, vai falar aqui dessas 4 fases aqui, ó. Fase lag, que é a inicia, fase log, que é o crescimento, a fase estacionária, que é o platô, não cresce, né? E a fase de morte, que é a diminuição. Não vamos ler isso mais, não. Vocês podem ler aí, mas não tem necessidade de ficar explicando, não, porque já falou lá em cima. Continuando, vamos lá. Nós temos aqui, ó, baseado no conhecimento desses e de outros fatores técnicos e procedimentos foram desenvolvidos com a finalidade de evitar a contaminação de alimentos por micro-organismos, visto que muitos deles podem nos causar doenças ou deteriorar o próprio alimento. Vejamos alguns exemplos. Gente, as guerras, elas trouxeram alguns benefícios, além, trouxe muito malefício, morreu muitas pessoas, foi um desastre, né? Só tantas coisas ruins estão relacionadas às guerras. Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundial também teve ganho também para a humanidade, correto? Que os ganhos são esses? Correto? Ó, desidratação de alimentos. Sabe-se que já utilizava essa desidratação, mas com a desidratação, alguns alimentos são conservados e têm uma longevidade, ou seja, dura mais. Vai durar mais porque está desidratado. Desidratar é você retirar a água do alimento, correto? Retira-se grande parte da água dos alimentos. Pelo fato de a água ser fundamental para o crescimento de bactérias, ao retirá-la, evita-se que elas cresçam sobre os alimentos. A desidratação é utilizada para a produção de frutas secas e de leite em pó, não é isso? A desidratação. Todo mundo deve ter comido a uva passas, não é isso? Você pode dizer também que uma carne, não é isso? A carne, quando você salga ela, fica por muito tempo lá, ela passa por um processo de desidratação, certo? Porque ela retira o sal, ela retira a água daquele ambiente ali, e a carne salgada, alguns micro-organismos não conseguem se proliferar e não vai apodrecer. Uma coisa é você pôr um pedaço de carne salgada, né, deixar no ambiente exposto ao ambiente, e outra coisa é você não salgar a carne e pôr no ambiente. Você vai ver rapidamente a carne que é chamada de carne fresca, né, não tem sal, ela vai apodrecer porque vem ali os micro-organismos, as moscas, depositam suas larvas, vai apodrecer rapidamente. E com o sal isso pode demorar, não é isso? Alguns fungos, alguns bactérias não conseguem, certo? Se reproduzir ou proliferar nesses ambientes. Quando você desidrata o fungo e as bactérias, os micro-organismos não conseguem, certo? Reproduzir, crescer, porque a água é fundamental para eles também. Então, há um fator aqui que ajudou também na Segunda Guerra, que ajudou na guerra, desculpa, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Esterilização, não é só. Consiste em eliminar os micro-organismos presentes no ambiente. A forma mais comum de esterilizar os alimentos é o aquecimento a alta temperatura. Essa técnica é comumente utilizada na indústria de produtos enlatados, né? Só esterilizar. Essas comidas enlatadas, por isso que é bom vocês terem noção que a comida enlatada, muitas delas, elas têm muito sódio, ou seja, muito sal, que faz mal para o seu organismo, pode causar hipertensão arterial, são doenças, não é isso? E, entendeu? Mas, quando você fala, e como que ele ajudou? Por exemplo, durante as guerras, os soldados eles não tinham onde comer. Não tinha ninguém para cozinhar para eles à vontade. O que eles faziam? Levavam os alimentos enlatados. Esses alimentos têm uma durabilidade muito maior. Entendeu? Tem alimento enlatado que pode durar 2 anos aí. Então, o soldado ele saía para a guerra e levava o seu próprio alimento enlatado. Não é isso? Outro método aqui, ó, pasteurização. Né? Esse método que é utilizado de pasteurização foi desenvolvido pelo francês também, não é isso? Chamado de Louis Pasteur. Esse, por exemplo, todo mundo aí na turma conhece, né? Isso acho que todo mundo, cada um de vocês já deve ter tomado, já viu leite pasteurizado, é isso? Esses leite longa vida, né? Esses leite que de saquinho, eles são pasteurizados.
Assemelha-se à esterilização. Na pasteurização, os micro-organismos são eliminados dos alimentos pela elevação da temperatura por alguns segundos, seguida por resfriamento imediato. Nesse processo, o sabor dos alimentos não se altera. Essa técnica é utilizada na produção de leite. Nela, o leite é submetido a uma temperatura de 72 graus Celsius por 15 segundos. Né? Só, então, como que é esse método? O leite ele vai ser aquecido, ele não vai ferver, ó, correto? 72 graus Celsius por 15 segundos. Depois, ele tem um resfriamento. E, ó, resfriação ou congelamento. Manter alimentos congelados ou a baixa temperatura retarda ou evita a proliferação de micro-organismos que eventualmente os deterioriam, não é isso? Deterioriam. Dessa forma, pode-se entender, não é isso? Ou estender o período ou em consumo desses alimentos, certo? É considerado adequado. Nesse caso aqui, ó, todos vocês também conhecem, refrigeração ou congelamento, alimentos resfriado ou congelado, no caso a comida, né, isso, carne, põe na geladeira, ela tem uma durabilidade maior. Por quê? A baixa temperatura, o micro-organismo não consegue sobreviver, certinho? Temos aqui três questõezinhas aqui, depois a gente faz a correção. Nós temos aqui a reprodução dos protozoários. Então, os protozoários aqui danados. Né? Os protozoários, organismos do reino dos protistas, caracterizam-se por serem unicelulares. Mais uma vez aqui, unicelulares. São organismos formados por apenas uma célula, não é isso? E eucarionte, por não realizar fotossíntese. Gente, o que é eucarionte? Lembrando que a célula pode ser eucarionte ou procarionte. A célula procarionte ela não tem seu núcleo organizado, são células primitivas, não é isso? Então, são células menos desenvolvidas. Não tem o material genético dele está disposto no citoplasma. E os eucariontes são células modernas, não é isso? Como podemos dizer, são células onde tem o núcleo, tem a carioteca, não é isso? A carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Correto? O ciclo de vida de algumas espécies desses organismos inclui tanto a reprodução sexuada, ou seja, a reprodução onde tem o sexo, isso, masculino e feminino, ou o mesmo indivíduo que é chamado de hermafrodita, mas tem um acasalamento, quanto assexuada. Assexuada, por exemplo, a divisão binária, né, a reprodução assexuada, correto? Não tem necessidade, não tem, né, nesse caso, a presença de dois organismos. Na reprodução assexuada, lembra das vantagens e das desvantagens? A desvantagem é que elas são cópias de si, certo? Ela não consegue ter mudanças. Como exemplo, vamos estudar o ciclo de vida de um parasita do ser humano, o Plasmodium vivax, uma das espécies causadoras da malária. Correto? Nós temos aqui, ó, o mosquito prego, não é isso? Mais uma vez, como é que ele é conhecido, esse mosquitinho danado aqui? O Plasmodium, vamos lá, o mosquito não, o mosquito é o mosquito prego, não é isso? Mas o parasita que, é isso que ele é chamado de Plasmodium vivax. Então, nós temos aqui o ciclo de reprodução dele, ó, o mosquito, tá vendo? Ele vai picar uma pessoa, certo? Certamente isso vai ser injetado aqui no fígado, vai cair no fígado, correto? Ó, cair na corrente sanguínea, contaminou o indivíduo, tá vendo? Ó, o ciclo dele aqui, ó, o ovo, forma o ovo, bonitinho aqui, ó, correto? Ó, ele aqui correto? Depois ele vai picar, correto? Picando e, mais uma vez aqui, ó, no intestino. E o que acontece com esse indivíduo? Vai causar uma doença que é chamada de malária. Vamos ver aqui o que diz aqui, ó. Esse protozoário migra até o fígado, tá vendo? Ó, de novo aqui, ó. Mordeu, picou, o protozoário foi até o fígado da pessoa, onde se reproduz assexuadamente. Entendeu? Ele pica, quando ele pica lá, não tem probleminha não. O problema é que ele vai para o fígado e lá vai reproduzir, ó. Chegou no fígado e reproduziu assexuadamente. 2, não é isso?
Os protozoários gerados dessa formação são liberados na corrente sanguínea, observa aqui, ó, liberou na corrente sanguínea, invade as hemácias, correto? As células, o que são? Vamos lá, as hemácias da célula, vamos lá, a parte vermelhinha da célula aqui, não é isso? Ó? Lembrando que tem os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Hemácia, não é isso? Ó, os glóbulos vermelhos. No interior das células, elas podem se reproduzir novamente de maneira assexuada, ó? Pode continuar reproduzindo de maneira assexuada, com um aumento de um número de parasitas, vamos lá, continuando, ou podem sofrer mudanças transformando-se em gametas masculinos e femininos, certo? Quando produz gameta masculino e gameta feminino, certo? Se os dois se fecundarem, vai formar o zigoto, né? Nesse caso, a reprodução é sexuada. Então, as hermáceas se reproduzem e os protozoários são liberados na corrente sanguínea. De novo aqui, ó, liberou na corrente sanguínea. Nós estamos aqui, ó, continuando aqui no item 2 aqui, ó, libera esse caso que vai liberar na corrente sanguínea. Ó, liberou na corrente sanguínea. Passando, né, só, com eles são eliminados também compostos tóxicos que provocam a febre e outros sintomas característicos da malária. Então, pessoas que têm essa doença, a malária, tem, né, febre muito alta, dor de cabeça e assim por diante. Vamos lá. Quando o mosquito prego pica uma pessoa infectada, acaba sugando protozoário com o sangue do indivíduo. Novamente, ó, novamente o desgramado mosquito, ó, torna a picar. Ele está picando. E no sangue tem um protozoário, não é isso? Ó. Infecta, aqui o protozoário com o sangue do indivíduo. Correto? Continuando. No interior do mosquito, o PIVVAC se reproduz sexuadamente, um gameta masculino e um gameta feminino se unem, resultando de forma de um zigoto, ou seja, ó, o que é zigoto? Zigoto é a união do espermatozoide com o óvulo. O zigoto se desenvolve e se divide assexuadamente, ou seja, não vai, certo? Ó, o zigoto vai transformar em mais de um indivíduo, originando novos protozoários, ou seja, ó, originou novos protozoários, correto? Os quais migram até a glândula salivar do mosquito, beleza? Desgramadinho aqui, ó, mordendo aqui, a glândula vai ter, correto? Na glândula salivar dele. Quando o mosquito pica outro ser humano, reinicia-se o ciclo, correto? Picou novamente, reinicia de novo o ciclo, é um ciclo, certo? Estamos falando aqui da doença malária, correto? Faça uma pesquisa em livro ou em sites confiáveis e descreva em seu caderno o ciclo de vida da doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Então, todos vocês aí, ó, um trabalhinho para que todos vocês fazem. Pode fazer o desenho no caderno? Pode fazer no caderno. Se tiver uma cartolina, pode fazer e vai tirar foto e vai apresentar. Semelhante ao ciclo de reprodução aqui, ó, né, do plasmódio vivax, ou seja, da malária. A mesma coisa pode acontecer, a mesma coisa ocorre também com a doença de Chagas, que é causada pelo barbeiro, não é isso? Então, eu quero que vocês façam esse trabalhinho e apresente na sala. Faça um vídeo explicando o cartaz ou o caderno, filme direitinho, correto? O ciclo vai ser semelhante a esse aqui, ó, só vai mudar os nomes. Mas é bem parecido. Então, continuando aqui no nosso assunto, reprodução dos fungos. Observe aqui, nós vamos falar de reprodução dos fungos. Os fungos são seres eucariontes. Lembrando que o ser pode ser eucarionte ou procarionte. Certo? As células não são organizadas e eucariontes são células, certo? Mas que possuem material genético, que tem núcleo na célula. Unicelular, ou seja, possui apenas uma célula, ou pluricelular, no caso de pluricelular, possui mais de uma célula, duas ou mais. Que normalmente percebemos no ambiente sob a forma de bolores, leveduras ou cogumelo. Bolores tem suas importâncias, viu?
levedura ou cogumelo. Nos fungos pluricelulares, as células se unem e formam longas filamentos denominados de ínfas, não é isso? A nuvem aqui, vamos chamar de nuvem aqui, né? O conjunto de ínfas que formam um indivíduo é chamado de micélio. De novo aqui, ó, o que é micélio? É um conjunto, nem só um conjunto de ínfas que formam um indivíduo. Formou o indivíduo. A maior parte dos fungos pluricelulares se reproduz por meio de produção de esporo. Nesse caso aqui, ó, por esporo. Estrutura microscópica que pode produzir em grandes números e eliminada no ambiente. Os esporos são facilmente carregados pelo vento ou pela água. Nesse caso aqui, ó, observa que o vento pode carregar facilmente e espalhar, né? Podendo se depositar sobre diversas superfícies no ambiente, às vezes muito distinto dos fungos, muito distantes dos fungos original. É isso? Em condições adequadas de temperatura e umidade e na presença de nutrientes, o esporo germina, produzindo novos micélios. Ao longo do ciclo de vida, muitos fungos apresentam as duas formas de reprodução, sexuada e assexuada. Outras apresentam apenas uma delas. Como exemplo, estudaremos na forma de reprodução de leveduras da espécie Saccharomyces cerevisiae. Observa aqui que são nome latim, nem só nome científico, e não está no nosso alcance ler em latim, pelo menos no meu não. E o ciclo de vida do bolor, do pão, da espécie Rhizopus stolonifer. Correto? Lembrando vocês aqui que Kaique é bom falar em latim, ele gosta de missa, né, de rezar muito, então sabe ler em latim. Kaique do nono ano. As leveduras têm duas formas de reprodução assexuada. A divisão celular simples, em que uma célula se divide e origina duas de mesmo tamanho, ou por brotamento. Na reprodução por brotamento, que é uma mais comum, as células formadas são menores do que as que lhes deram origem. Na superfície externa das células forma-se uma protuberância, né? Essa protuberância chamada de broto, que se desprende e cresce. Assim, uma mesma célula de levedura é capaz de produzir mais de 24 células ínfa. Correto? Observe aqui, ó. Formação de brotos das células de fungos unicelulares. Aumento de 7.000 vezes cores artificiais. Né? Correto? Então vamos falar aqui do ciclo de reprodução aqui, ó. Então, observa aqui, a estrutura produtora de esporo. É isso, ó. Estrutura produtora de esporo, os esporos, correto? Ó? Os esporos. Certinho? Observe aqui, ó. Isso aqui chama de tipo sexuada negativo, correto? E o que aconteceu aqui, ó? Mais uma vez. Olha o que aconteceu. Por isso que é chamado de tipo sexuada negativa. Tem os esporos. Então, o esporo desprende e forma novos indivíduos. Na verdade, ó, quebrou, formou novos indivíduos. E o tipo sexuada é conhecido como positiva. Observe que tem a formação de dois novos indivíduos, ó, um e outro, juntou um com o outro. Essa reprodução é chamada de reprodução sexuada, porque como se existisse aqui, ó, dois indivíduos aqui, ó. Aqui não tem dois indivíduos, aqui tem um indivíduo só. Dois indivíduos e formou. Observa um indivíduo, certamente tem uma certa diferença. Produção assexuada, de novo aqui, a estrutura resultante da união de ínfas, ou seja, ó, as ínfas juntam. E indo para o final aqui, ó, a estrutura produtora de esporos. Formou aqui, ó, isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, produziu os esporos, juntou as duas. Esse indivíduo aqui vai reproduzir por, chamar disso, um esporange aqui, ó, esporos.
E finalizando aqui, ó, sabe o que aconteceu? Formou a estrutura, né? Isso aí, esses esporos são liberados, né? Isso através do vento, da água, né? Se espalha. Exemplo de ínfas, tá vendo? Do fungo bolor de pão. Então, comum você deixar um pão em um ambiente escuro e úmido, rapidamente você vai lá, o pão está embolorado. Na presença de luz, isso é mais difícil de ocorrer, certo? Se o ambiente estiver seco, não estiver úmido, mais difícil. Mas se for um ambiente úmido, e por isso que debaixo de pia é comum você encontrar bolor, certo? É estrutura produtora de espora de fungos bolor. Beleza? Bolor, mais uma vez aqui. Observa aqui, da união de ínfas. A estrutura resultante da união de ínfas do fungo bolor de pão. Aí, vamos lá, ó, juntou. E assim por diante. Certo? Tem gente que gosta de queijo, né? Com um bolor, né? Esse queijo bolorado, né? Esses queijos famosos aí são, né? Existem alguns micro-organismos neles, diferenciados. Nós temos aqui o exercício, também, que depois faço a correção com você. Basta ler no livro de vocês, lembra de vocês que vocês devem acompanhar pelo livro. Nós temos o exemplo aqui do exercício, o mapa que vai mostrar no exercício. Lê a reportagem a seguir e responda as questões. Só lembrando vocês, qual região qual região apresenta maior risco de transmissão de malária no Brasil? Região. Então, que região? Ó? Observe aqui, ó, nós temos alto risco, correto? Médio risco, baixo risco e sem risco. Então, ó, no Nordeste, por exemplo, não tem caso de malária, então não apresenta. Quem apresenta alto risco aqui? Onde é que fica essa região aqui? Ó? Esse bem verde bem escuro aqui, esse outro verde, né? Mas então esse aqui, ó, médio risco. Então região norte do Brasil, né? Só Nordeste tem risco. Na Bahia, por exemplo, não tem risco nenhum. Mas observe aqui, ó, que Espírito Santo, Rio de Janeiro, nem só Paraná tem o chamado o baixo risco, né? Ou seja, tem, então pode acontecer. E assim sucessivamente. O texto fala fungo obriga biblioteca a incinerar 20 mil livros. Gente, incinerar, como aqui que já está explicando, é queimar até reduzir a cinza, certo? Então, incinerar. Algumas pessoas que não querem ser enterrado, né, quando morrem, vão ser cremados. Cremado é um incinerador. Então, o corpo vai transformar em cima. Incinerar, queimar, não é isso só, até que se reduza às cinzas. Correto? Temos as questões aqui. E por hoje é só. Depois posso até fazer a correção do exercício, se for o caso. Mas tá aí a videoaula sobre a reprodução de fungos, bolores e bactérias. Lembre mais uma vez que esses micro-organismos podem ser importantes para o ser humano, né, para a indústria, para a vida de modo geral. E alguns deles também podem causar problema, tá certo? Então, fique com Deus, tudo de bom para vocês. Lembrando que vocês devem ler também o livro, correto? Um abraço, fique com Deus.